Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. Como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre, todo mundo pode. Passei pobre, você também pode. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, para depender do horário que estiver assistindo. Hoje, Domingão Maroto. Acabo de falar com o nosso querido aluno Daniel. E ele está apavorado, já que a prova dele é na próxima... Não sei que próximo, dia 12 agora. Está em cima da hora. E gostaria ele de pular etapas e ir diretamente ao que cai no concurso dele. Vai dar certo? Começa agora a nossa missão marota de aprovação do Daniel de forma atalhada. Vamos pegar um atalho. Começa agora a nossa aula de atalhos, que tem tudo para dar errado, né? Tem tudo para dar merda. Mas vamos lá, porque eu tenho um ditado comigo que diz assim, ó: pagando bem, que mal tem. O nosso querido aluno disse que vai pagar o dobro. Vai mesmo. Vamos lá? Cola comigo. Vai ser bom para quem já tem uma base de conhecimento e também pode aproveitar o conteúdo aí, tá joia? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar da vírgula, que isso aqui vai cair muito no concurso do nosso amado Daniel. Veja comigo. A vírgula, ela indica pausa rápida, tá? E ela tem uso para questão de semântica, para fazer sentido no enunciado, e tem a função sintática que organiza ali os termos da oração, beleza? Segue comigo. Ó, vamos dar uma olhada aqui nessa charge aqui do nosso Michel Temer. O Brasil voltou 20 anos em 2, entenderam? Os brasileiros, o que gritam? Entendemos, o Brasil voltou 20 anos em 2 e rachando de rir, porque deve ser uma crítica ao nosso sistema educacional, né? Considerando que o brasileiro mal educado não entende o que está falado, o que está sendo falado. Na verdade, Michel Temer quis dizer o Brasil voltou, vírgula. Essa vírgula diz que o Brasil voltou, o Brasil está de pé, o Brasil que antes estava na lona. E, segundo ele, explica, foram um avanço, né? Ocorreu um avanço de 20 anos em apenas 2 de mandato dele. Tá certo? Mentira! Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos lá, o uso da vírgula, tá? Vamos pegar aqui a primeira utilidade da vírgula, tá joia? Nesta aula, coloquei até a minha cara gorda do lado de cá, bem pequenininha. Vamos focar aqui no nosso conteúdo, tá certo? Bom, serve aqui então para separar elementos. Veja só. A vírgula serve para separar, veja, ó, tem uma vírgula aqui dentro da mesma oração. Elementos que têm a mesma função sintática e que, regra geral, vírgula, não sejam ligados pelas conjunções e nem ou. Tá? Aqui um exemplo. Ó. Esforço, ó, separar dentro da mesma oração elementos de mesma função sintática, tá? E organizar o texto. Então presta atenção. Ó. Esforço é uma coisa, conteúdo organizado outra coisa, metodologia e, veja que aqui não precisa da vírgula, temos um e aqui, tá? Esforço, conteúdo organizado, metodologia e um pouco de sorte compõem a aprovação do Daniel, tá? Veja aqui essa diquinha para você aqui, viu, Daniel? Ó, se você estiver listando várias coisas, vai precisar usar a vírgula, tá? Isso aqui é importante. Então, se você precisa de fato listar várias coisas, já fazer uma listinha de coisas, entendeu? Ó, você fala para a namorada aí, ô, vai lá, gata do supermercado, traga para mim macarrão, vírgula, ervilha, vírgula, mussarela e extrato de tomate. Ponto final. Tá joia? Essa lista de coisas você vai utilizar a vírgula.
tá joia? Isso aí já é uma dica legal. Então, se lá numa provinha de concurso tiver assim, ó, esforço e conteúdo organizado, você já sabe que está faltando uma vírgula aqui, tá? Pelo amor de Deus, né? Só um exemplo, não vai ter essa frase lá não. Ó, uma outra situação é depois do vocativo, tá joia? É o que eu falei com você. Isso aqui era para você já saber o que é, então não vou ficar explicando muito não, tá? Então vamos lá. A vírgula é sempre usada para separar a invocação de alguém. Aqui já dá para você saber mais ou menos o que é um vocativo. Ó, prestou atenção? Daniel, atenda ao telefone. Veja que eu estou te chamando, então vírgula depois. Essa é uma dica de ouro. Lá na frase do concurso, se está chamando alguém, coloque uma vírgula depois. Beleza? Ó, entre o aposto. Ó, o que é um aposto? É algo que eu estou detalhando, é algo que eu estou esmiuçando, estou explicando, estou detalhando, estou... qual que é a palavra melhor? A palavra que eu quero dizer, estou definindo de forma específica, tá bom? Estou especificando o que é, tá? Então, por exemplo, ó, Daniel, qual Daniel? Vírgula, que trabalha na CEMIG, vírgula, irá ser aprovado, tá? Perceba você que muita gente faz isso aqui, ó, Daniel que trabalha na CEMIG irá ser aprovado. Mas eu trouxe aqui Daniel, já disse, é preciso que você separe entre vírgulas de ambos os lados esta explicação aqui, esse aposto, essa condição que fala quem é Daniel, tá? Outro exemplo. Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Perceba você que segunda-feira aqui é o nosso aposto, tá? É um aposto, o mesmo dia adjunto adverbial de tempo ontem, tá? O aposto, normalmente, ele se equivale, ele é a mesma coisa que o termo a que ele se relaciona, o termo anterior. Então, ele pode substituir o termo. Então, veja aqui, ó, ontem, segunda-feira, tá? Passei o dia com dor de cabeça. Se, a depender do contexto que você está dizendo, você pode excluir esse ontem, tá? E o segunda-feira substituí-lo. Você vem aqui excluir, ó. Ontem está arriscado. Mas segunda-feira passei o dia com dor de cabeça. Quem está com você hoje sabe que esta conjugação verbal que passei é algo que já passou, tá? E se você fala segunda-feira, sabe que é a passada, né? Você não está especificando outra anterior, né? Então, esse ontem ele acaba sendo desnecessário. Sendo o ontem desnecessário, podendo substituir pelo aposto, não é? Há essa separação por vírgulas aqui, tá joia? Ó, observação. Após a eliminação de ontem, o substantivo segunda-feira assume a função de adjunto adverbial de tempo. Exatamente, né? Então, você eliminou o ontem, o segunda-feira assume essa função do ontem, que já sabe que foi ontem, né? Segunda-feira é ontem, né? No exemplo do nosso enunciado aqui, né? Bom, então um truquezinho também, ó. Você introduzir uma explicação ou clarificação no meio da oração, use vírgula. Se no meio da oração você está explicando, detalhando, dizendo quem é quem, dizendo o que, clarificando, ou seja, está clareando, está lançando luz sobre algo que até então estava obscuro, utilize a vírgula. Tá joia? Vamos lá, seguimos aqui. Número 4, é o quarto uso da vírgula. Depois dos advérbios sim e não, tá? Isso aqui já devia saber, não vou ficar explicando que é advérbio, mas já sabemos que sim e não e pronto, acabou, tá? Então vamos tentar talhar isso aí. Vamos tentar fazer essa aula render para o nosso amigo Daniel. Então, depois dos advérbios sim e não, a vírgula é usada após esses advérbios quando eles iniciam uma oração que atue como resposta. O que é isso? Sim, você será aprovado.
Perceba que o Daniel me perguntou assim: rapaz, olha, eu não sei não, cara, será que eu vou conseguir passar nessa prova? E eu respondo para ele: sim, você será aprovado. O sim, iniciando como resposta, ou não que seja, ele deve ser separado por vírgula, tá? E aí fica bem organizadinho. Quando cair no enunciado esse tipo de resposta, sim ou não, você sabe que você deve separar. Então lembre-se bem, quando você... É como se você tem que analisar o enunciado lá que é fechado, como se fosse uma questão aberta. Como você responderia? A professora pergunta assim para você, responda afirmativa ou negativamente e por quê. E você já tem que saber se vai responder a sua resposta, se é sim ou não, vírgula, e depois falar o porquê, tá bom? De fato. Anota aí, Zé, anota aí. Ó, quinto uso da vírgula. Na intercalação de texto, a vírgula é utilizada para inserir expressões intercaladas dentro de uma oração, bem como orações intercaladas dentro de outras orações, tá? Então, aqui tem colocado essa frase aqui, ó. Vi, porém, as opções que eu tinha. Ele não vai, de forma alguma, obedecer. Outra frase. A atriz, disse o público, atuou com brilhantismo. Perceba você, caro Daniel, que aqui há uma separação de conceitos, de informações e organização do texto que, por si só, teriam sentido, tá? Não teria o mesmo sentido da frase intercalada. Mas veja, vi você já sabe que vi. Você está falando que viu algo, então já tem sentido, tá? Porém, não é um porém, já está fazendo um mas, você já está deixando claro ali que há um porém, que há uma ressalva, tá? As opções que eu tinha. Então, as opções que eu tinha, ele não vai. Ele não vai. Então, já sabemos aqui, ó, ele não vai. Já sabe que não vai. Então, é uma frase que ela tem sentido, tá? Ele não vai de forma alguma. Aqui já estou especificando, ó. Já veja que estou igual lá em cima especificando. Não vai como? Não vai de forma alguma. E não vai o quê? Obedecer, tá? Essas vírgulas estão sendo colocadas, ó, a diquinha, ó, coloque entre vírgulas aquilo que estiver quebrando uma frase que por si só já tem sentido. Entende? Então, a frase por si só ela já tem sentido. Você está quebrando ela por várias vezes, né? Vi, porém, as opções que eu tinha. Ele não vai, de forma alguma, obedecer. A atriz, disse o público, atuou com brilhantismo. Tá joia? Espero que tenha entendido, tá? Se não entendeu, lascou. Mas me chama aí, nós vamos fazer algumas questões aí sobre isso aí, tá joia? Cola comigo. Agora, então, vou falar com você aqui, Daniel, o oposto, né? Aqui já vimos que é separando essas orações, esses termos, quando eles fazem sentido por si, né? Quando a frase em si tem esse sentido. Agora, quando não há sentido, ó. Nas orações subordinadas adverbiais. O que é oração subordinada adverbial? Aqui é aquelas que expressam a ideia de causa, tempo, modo, condição, etc. Tá? Nas orações subordinadas adverbiais, tá. A vírgula deve estar presente na separação de operações subordinadas adverbiais, especialmente quando elas iniciam a oração, principalmente no início da oração, tá? Nessa separação de orações subordinadas adverbiais. Falei grego, né? Uma oração subordinada é aquela, como falamos, o inverso da de cima. Ela depende de uma oração principal para ela fazer sentido. Ela sozinha, ela não faz qualquer sentido, não é? Então, ela precisa da oração principal. Por isso que ela é subordinada. Lembra da subordinação militar? Ó, o cara é subordinado ao outro. Você aí no seu serviço é subordinado ao seu chefe, tá? Então, depende dessa ordem hierárquica de cima aí, tá? Perceba aqui, ó. Nesse exemplo, quando voltei para casa, você estava pensativo. Essa oração subordinada, ela não faz qualquer sentido.
sem o complemento aqui, a oração principal? Porque, ó, quando eu voltei para casa, e aí? Quando voltou para casa, o quê? Não sei, tá? E aí, quando há este complemento, ó, esta que é a oração principal, na verdade, aqui que é o complemento, mas aqui está invertido por conta já das peripécias da língua. Você estava pensativo, vírgula, quando voltei para casa. Entende? Então, quando ocorre essa situação, é preciso colocar vírgula para que se saiba no texto que há algo a ser observado adiante. Não é? Quando voltei para casa, não faz sentido. É preciso olhar o contexto da frase, tá bom? No concurso, viu, Daniel? Porque, por exemplo, você perguntando, quando dá um texto assim, ó, você perguntando, nossa, cara, quando você fez tal coisa? Aí eu te respondo, foi quando eu voltei para casa. Tá? Ou se não, uma pergunta, nossa, eu fico feliz que você sarou, cara, como é que você melhorou aí a saúde? Foi quando que você melhorou? Foi quando voltei para casa. Não é? Então aí já há uma resposta. Quando voltei para casa sozinho já teria sentido. Agora, se do nada eu estou falando com você, quando voltei para casa, você vai olhar e falar, uai, e aí, João? O que é que você está falando, cara? Não é? E aí é preciso que haja a vírgula para unificar aí a oração principal, tá joia? O meu cachorro está latindo, eu vou dar-lhe um couro. Suma daqui, Billy, que eu estou ocupado. Bom, nesse exemplo, a oração principal tem sentido se aparecer isolada, tá certo? A oração subordinada, porém, não faz sentido se aparecer isolada sem contexto. Ela precisa estar acompanhada da oração principal, por isso ela é dependente, ela é subordinada, tá? Ó, aqui temos outro exemplo, ó. Embora estivesse mau tempo, olha só, embora estivesse mau tempo, foram à praia. Se eu retiro foram à praia e deixo apenas estivesse mau tempo, embora estivesse mau tempo, não faz sentido. Aqui eu já estou falando, esse embora já me remete a uma condição, entendeu? Vá deitar para lá. Já me remete a uma condição. Embora o quê? Embora estivesse mau tempo. Então, a outra parte que está conversando comigo, o interlocutor, ele já está aguardando uma conclusão. Seria como se fosse uma piada sem fim. Aquele tipo de piada que você fala assim, já acabou a piada? Já. Que piada. Que legal, cara. É assim, entendeu? Não pode, tem que ter uma vírgulazinha ali. Belezinha? Ó, temos aqui um truque, tá? Quando uma oração com função de advérbio estiver antes da oração principal, use vírgula. Se aparecer depois, a vírgula é dispensada. Então, por quê? Olha que legal isso aqui, cara. Ó, quando voltei para casa, vírgula, você estava pensativo. É necessário. Agora, se eu faço assim, ó, você estava pensativo. Ó, esta oração sozinha ela faz sentido. Você estava pensativo. Eu não preciso de vírgula aqui, tá? E aí eu coloco quando voltei para casa. Aí não vai vírgula, porque ela está invertida, tá? Quando a oração subordinada aparece depois da oração principal, não vai vírgula. Se está invertida, se a primeira estrutura da frase, se a primeira frase que aparecer para você, ela não fizer sentido sozinha, você coloca a vírgulazinha e você acerta a questão de prova, beleza? Ó, um sétimo uso, tá? Vamos lá, deixa eu já salvar isso aqui. Nas orações subordinadas adjetivas explicativas, a vírgula deve ser utilizada em informações acessórias, que ampliam ou esclarecem uma informação, mas que podem ser retiradas da frase. Oração subordinada adjetiva explicativa, um nome do caramba que parece um palavrão. Já vimos o que é a subordinação lá, né? Que uma depende da outra, ela não tem
como existir por si, tá? E ela é adjetiva porque ela traz uma qualidade ou explica algo. Ela vem justamente para detalhar e explicar algum termo que precisa deste complemento, ou melhor dizendo, que você quer pôr este complemento, né? Mas que eventualmente não é necessário para que se compreenda a informação, tá? Ó, o exemplo aqui, ó. Gregório de Matos, vírgula, que é a principal expressão do barroco no Brasil, era conhecido como Boca de Inferno. Uma curiosidade de Gregório de Matos: era um colonizador, não é? Que veio para as terras brasileiras, e ele escrevia muita coisa, né? Escrevia muitas cartas ao rei, escrevia daqui para lá, de lá para cá, e as suas correspondências, os seus escritos, ou melhor dizendo, os escritos atribuídos a ele, eram por vezes vistos como denúncias, como é que fala, meu Deus do céu? Como denúncias, pronto, né? Como denúncias sobre o pessoal mais abastado, né? Ele falava sobre a luta de classes, às vezes, falava como que era a separação, como vivia o povo pobre, o povo rico vivia numa espécie de um outro mundo, não é? Mas os autores e os professores mais atentos percebem que essa situação não é bem assim, porque Matos era subordinado à coroa, ele não criticava a coroa, ele escrevia para ela e sobre, mas o seu quê de acidez, né, quando dizia, era mais o seu estilo de escrita mesmo, mas ele não poderia sequer ser tão crítico, já que ele também era parte da elite. Dito isto, voltamos ao nosso estudo do português. Gregório de Matos, que é a principal expressão do barroco no Brasil, era conhecido como Boca de Inferno, justamente por conta dessas coisas, tá? E os textos deles eram bem chulos às vezes, tá? Pornográfico às vezes, tá bom? Truque. Nem sempre que usamos que significa que usamos vírgula, mas quando a informação introduzida é acessória, coloque vírgula. Olha só, porque colocou o que aqui, ó? Gregório de Matos, ele sozinho, para quem já conhece, já sabe, era conhecido como Boca de Inferno. Podia deixar só Gregório de Matos, era conhecido como Boca de Inferno, sem vírgula nenhuma. Mas, para pessoas que eventualmente não conheçam a obra de Gregório de Matos, seria interessante especificar quem é Gregório de Matos, né? Que é a principal expressão do barroco no Brasil, vírgula, era conhecido como Boca de Inferno. São informações acessórias, tá? O principal é isso, ó, que era Gregório de Matos. Gregório de Matos o quê? Conhecido como Boca de Inferno. É isso aqui que eu queria falar, ó, é só isso aqui que eu queria dizer. A informação principal é isso aqui, tá? Essa é a informação que eu precisava falar. Essa que é a expressão, é a principal expressão do barroco no Brasil, é uma expressão acessória, ela pode ser dispensada. Basta que alguém se informe quem é Gregório de Matos, tá bom? Então, é por isso que utiliza-se a vírgula aqui entre essa expressão, que é subordinada, não é? Então, ela pode ser retirada e ela é subordinada, porque ela trouxe aqui uma qualidade, ela trouxe uma explicação sobre quem é, não é? Então, é uma opinião dele. Se eu coloco só assim, ó, que é a principal expressão barroca do Brasil, não faz sentido, ninguém sabe o que é, tá joia? Então, utilize a vírgula. Um oitavo uso da vírgula é na omissão de verbos, tá joia? A vírgula é usada para assinalar a omissão de palavras, principalmente quando se omite um verbo, quando um verbo deveria estar lá e ele não está. Essa vírgula vai praticamente representar o verbo, tá? Então veja aqui, ó, vamos de carro, eles de ônibus. Não é muito certo escrever assim não, tá? Muita gente escreve assim, é pouco usual, inclusive, tá? Então, veja aqui, ó. Vamos de carro, eles de ônibus. O que seria o certo? Eles irão de ônibus. Perceba você que aqui há o verbo ir devidamente conjugado, tá? Então, vamos de carro, eles irão de ônibus.
seria o correto. Quando eu suprimo este verbo maledito, eu devo utilizar esta vírgula linda, tá joia? Pega a visão, tá joia? Ó, a vírgula é usada em alguns casos para substituir uma palavra que já tenha sido usada na frase também. Mas atenção, é uma forma pouco usual de escrever e pode levar ao erro. O melhor truque é não tentar escrever dessa forma. Já vimos que essa substituição, vimos em aula passada, que quando um termo é utilizado para que se evite essa repetição, nós utilizamos de truques do português para que isso não aconteça, não é isso? Que seria então usar sinônimos ou, o mais indicado, o pronome relativo, né, que a gente usa para substituir, tá joia? Bom, quando também utilizar? Quando acompanha local e data, velho, olha, emprega-se a vírgula para separar o topônimo da data. Então, ó, Brasil, vírgula, 24 de julho de 2015. Ó, fácil, truque fácil, ó, local, vírgula, data, ponto, sempre. É sempre isso aqui, ó, local, vírgula, data, local, vírgula, data. É sempre aqui porque eu colocou para dizer que é sempre. Mas a facilidade é essa, ó, local, vírgula, data, local, vírgula, data. Sempre o local você separa por vírgula, tá bom? Quando não usar a vírgula, não. Nós vamos falar aqui ainda outro caso de usar a vírgula também, viu? Que aqui a gente acaba, parece que não está aqui. Ó, outro caso de usar a vírgula, lembrando de local e data, é fechamento em geral. O fechamento, como por exemplo a assinatura, atenciosamente, ó, atenciosamente, oh meu Deus, atenciosamente, vírgula, aí você põe o seu nome, entendeu? Oh meu Deus, Daniel, tá? Atenciosamente, sei lá, qualquer fechamento nesse sentido, tá? Você coloca a sua vírgulazinha ali após essa palavra de fechamento, tá? Beleza? Isso é quando utilizar a vírgula, tá? Ó, vamos para quando não usar essa vírgula. É foda, viu, Daniel? Porque muita coisa você não vai saber, mas vou tentar, tá? Ó, quando não usar a vírgula não pode ser usada nas seguintes situações: para separar o sujeito do predicado. E agora? Tem a aula de predicado, predicativo do sujeito, não sei o que, mas estamos pulando, tá? Ó, para separar o sujeito do predicado, o que é o predicado? Predicado é qualquer termo da oração que faça referência ao sujeito, tá? Então, você tenta assimilar predicado pela palavra. O que é predicado? É uma pessoa que tem predicados, que tem qualidades, que tem virtudes, que possui qualidades em si, tá? Mas qualquer termo que faça referência a ele, que diz sobre o sujeito, é um predicado, tá? Ó, exemplo, Daniel foi aprovado. Não é a qualidade sua ser aprovado, mas está fazendo referência a você. É algo seu, é algo... É um predicado seu em si. Ele está especificando, mas é um predicado no sentido de... Deixa eu ver como é que eu falo isso aqui. De ser uma conquista, isso é uma qualidade de todo jeito, tá? Então, ó, Daniel é o sujeito, foi aprovado. Eu não posso colocar aqui, Daniel foi aprovado. Lembre-se, a vírgula depois do nome é quando há um chamamento, quando você está chamando a pessoa, tá? Então, por exemplo, se a frase fosse no seguinte, Daniel, foi aprovado aqui seu orçamento. Aí, beleza, aí você põe o Daniel, que é a vírgula. Mas eu estou me referindo a ele, estou me referindo ao Daniel. Então, é um predicado que não pode separar o sujeito. Daniel foi aprovado. Daniel fez bonito na prova. Entendeu? Pega a visão, anota. Outra situação que não se deve usar a vírgula para separar o verbo do complemento, tá? Ó, vamos ler juntos aqui. O professor, vírgula, finalizará o plano de aula durante esta semana. E aí? Já vemos que está errado, tá? O correto é: o professor finalizará o plano de aula durante esta semana. O verbo finalizar não pode ser separado deste complemento que é o professor.
Quem finalizará? O professor. Então, precisa ter uma continuidade no texto. Se você separar, está errado, tá? Ó, professores, pais e alunos se reuniram no auditório da escola. Tá certo sim isso aqui. Por que está errado? Professores tem que estar aqui sim. Pais e alunos se reuniram aqui que não tem que ter, ó. Essa vírgula aqui que está errada. Ó, professores, você está separando pessoas, tá? Professores, pais e alunos, aqui não precisa de vir porque o E já faz essa função aqui, tá? Professores, pais e alunos se reuniram. E aí, esse se reuniram? Não pode ter essa vírgula aqui por conta do verbo. O verbo reunir aqui, ó, tá? O verbo não pode ser separado deste complemento, que é o complemento no auditório da escola. Então, por isso, a frase correta está embaixo aqui, ó. Professores, pais e alunos se reuniram no auditório da escola. Tá, beleza? Toma nota. Outro ponto que não deve usar é isso aqui, ó. Oração subordinada adjetiva restritiva. Ó, ela é o contrário de oração explicativa. Ela é subordinada também, não é? Ela põe qualidade, que ela é adjetiva, e ela é restritiva porque ela restringe ou ela limita o significado do antecedente, tá? E aí você não pode separar por vírgulas, porque ela já está limitando antes. E se você separa, você consegue deturpar o antecedente, tá? Você precisa dessa limitação na frase. Veja só. Os relatórios que ele preparou estão sobre a mesa. Veja aqui, que ele preparou. Esta informação é essencial para sabermos que relatórios são, porque senão que ele preparou o quê? Não sei, tá? Então você não precisa, não deve colocar vírgula, tá? Você não deve colocar vírgula, porque, ó, cadê a frase, meu Deus do céu? Ó, os relatórios que ele preparou estão sobre a mesa. Se você deixa só esse que ele preparou, aliás, se você retira esse aqui, vamos supor que você retira que ele preparou, você deixa só os relatórios estão sobre a mesa. Beleza. Você está fazendo a informação, está clara, não está clara? Está clara. Mas você está delimitando quais são esses relatórios, né? Quais são os relatórios? Não sei o que relatório. Tem um monte de relatório que faz relatório o dia inteiro nessa empresa. Não, então vamos delimitar. Quando você põe essa delimitação, você não pode separar por vírgula, tá? Porque ele tem que estar dentro do contexto. Se há uma pausa, você acaba confundindo a pessoa, não é? E acaba confundindo a pessoa de forma que a frase fica ininteligível, tá bom? Ó, dúvidas frequentes sobre o uso da vírgula. Vamos dar uma lida. Isso aqui, ó, cai muito, viu? Vírgula antes do E. Muita gente, Daniel, escreve assim, Daniel e Samuel são namorados. Não é adequado, tá? Você, quando tem o E, você não precisa disso aqui, a menos que as vírgulas se tivessem várias outras pessoas no meio dessa relação, tá? Se tem apenas dois aqui, o E faz essa função aqui, tá certo? Então, geralmente, a vírgula não é empregada antes da conjunção E, bem como das conjunções nem e ou, tá? Então, quando tem aqui nem ou, quando você está fazendo nenhum nem outro, ó, Daniel não foi a tal lugar, nem vírgula fulano, não, você vai direto, nem fulano, tá? Ou também, não, que o ou já faz essa função de separação de pausa, tá? Exceto nas seguintes situações. Aqui tem algumas situações que podem ser utilizadas, tá? Quando há repetição da conjunção que tem o objetivo de fazer
uma reafirmação, é algo enfático, é algo que eu estou reafirmando, eu estou dizendo e redizendo e falando e refalando, certo? Então, aí precisa, né? Quando os sujeitos das orações são diferentes, isso aqui é uma, tá? Quando a repetição da conjunção com objetivo enfático, quando os sujeitos das orações são diferentes, então se são sujeitos diferentes nas orações, também você pode utilizar a vírgula, tá? E qual que é a outra situação? Cadê o trem, gente? E quando a conjunção e transmite um valor de diferença, não de adição, de diferença. Esse e está sendo diferente, tá? Ele está demonstrando que é algo diverso. Ó, exemplo. Fiz, vírgula, e mais fiz por todos eles. Eu estou afirmando que eu fiz e mais fiz por todos eles. Aí eu preciso colocar a vírgula aqui entre o e, né, por conta dessa necessidade de reafirmar essa atitude minha, tá? Um outro exemplo aqui da outra situação. Mariana cursou medicina e Marília jornalismo. Veja bem, ó, eu não posso deixar assim, ó, e Marília jornalismo, porque Marília é diferente de Mariana, são sujeitas diferentes na oração. Então eu tenho que colocar aqui, ó, Mariana cursou medicina e Marília jornalismo, tá? Ou ainda, correu o mais que pôde, vírgula, e ainda assim não pegou o ônibus. Perceba você que não estamos, nesta última frase aqui, um sinal de adição. E ainda assim, não há não há um mais, né? Há um mas, há um porém, né? Então, correu o mais que pôde. E ainda assim, você está subtraindo, você está diminuindo, né? Você está diferenciando a outra oração. E ainda assim não pegou o ônibus. Aí você pode colocar a vírgula, tá? Se fosse somando a mesma ação, né? Não deveria colocar vírgula, tá? Beleza? Então, seguimos aqui, ó. Antes do que também, viu, pessoal? Ó, antes do que, não utilizar a vírgula geralmente. Ó, presta atenção, tem casos que utiliza. Nós já vimos lá em cima o negócio do Gregório de Matos. Está repetindo aqui embaixo? Vamos ler aqui de novo. Ó. Já bom que a repetição é didática e fixa, tá? Antes do que. No caso de se tratar de uma oração subordinada, adjetiva explicativa, já vimos que deve ser utilizado, né? Que nós estamos explicando, detalhando quem era Gregório de Matos, qual que é a qualidade. Ele era a principal expressão do barroco no Brasil. Então a gente vai usar a vírgula antes do que. Não é isso? Nós vimos lá. Mas, uma outra frase que vimos lá em cima também, os relatórios que ele preparou estão na mesa. Nós não vamos utilizar antes do que, porque esta já é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Lembre-se disso, hein? Esse que está fazendo a ligação das orações, está restringindo, delimitando quais são os relatórios. Relatórios qual? Relatórios que estão sobre a mesa, tá? Aliás, que estão na mesa. Aproveitando o gancho, né? Sobre, em cima. Sob é embaixo, tá? Sob, ó, se tivesse sob a mesa, era embaixo da mesa, tá? E sobre é em cima da mesa, tá joia? Então anota aí, viu? Isso aí cai muito também, mas é fácil isso aí. Quem lê já sabe, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho também do ponto e vírgula. Vamos aproveitar a aula, que já falamos de vírgula, e vamos falar do ponto e vírgula, joia? Ó, o ponto e vírgula é utilizado nas seguintes situações. Nas orações coordenadas ou subordinadas, quando essas orações são extensas ou já tem vírgulas. Coordenadas, bom, aliás, vamos falar primeiro das subordinadas. Subordinadas nós já falamos, né? É quando a oração não tem sentido sem um complemento principal, tá? E já a coordenada é que ela tem sentido sem um complemento. Só por si só ela já tem sentido, tá? Então, tanto faz coordenada quanto subordinada. Elas são muito longas, são extensas ou já tem vírgulas, um monte de vírgula dentro delas, tá? É difícil chegar a um consenso quando ele, vírgula, que passa a vida a ver televisão, vírgula, adora cinema. Aí, ponto e vírgula, ela, vírgula, que passa a vida a ler, é apaixonada por teatro. É uma única oração,
mas eu estou separando situações, estou separando sujeitos, tá? E já há muitas vírgulas ali, tá? Então a gente acaba utilizando o ponto e vírgula. Outra coisa a observar, viu, Daniel? Nunca depois do ponto e vírgula tem letra maiúscula, tá? Depois do ponto e vírgula é sempre letra minúscula, tá bom? Se tiver alguma pegadinha lá, e aí tá certo, você já sabe que não está correto, tá bom? Depois de ponto e vírgula continua a mesma oração, razão pela qual a letra minúscula depois, tá? Outro lugar que você coloca ponto e vírgula nas listas, para separar uma relação de elementos, ó. Exemplo, ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula. Nós estamos aqui numa lista, por exemplo, lista de compras, lista de qualquer situação, tá? Eles colocaram aqui essa lista de português, né? Mas poderia ser uma lista de compras, por exemplo. Lembra de lista de compras? Então, põe cada elemento, você, quando é uma lista assim, um em cima da outra, um embaixo da outra, aí você coloca macarrão, ponto e vírgula, óleo de soja, ponto e vírgula, arroz, etc. Tá bom? Esta foi a nossa aulinha de hoje sobre o emprego da vírgula e do ponto e vírgula, tá? Espero que tenha aprendido. Se você assistir e falar que aprendeu, vamos fazer uma outra aula, mais ou menos nesse sentido, diretamente, tá bom? Tchau, até mais. Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. Como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre, todo mundo pode. Passei pobre, você também pode.